Olá, eu sou Geraldo Almeida. Nossa conversa de hoje é sobre dificuldade de compreensão da leitura. Vamos juntos. Dificuldade de compreensão da leitura. É importante deixar claro que nesta nossa conversa nós vamos tratar não do gosto pela leitura ou da dificuldade de aprendizagem de leitura e escrita, que muitas vezes estão associadas. Não. Esta nossa conversa tem um objetivo de trabalhar com dificuldade de compreensão da leitura. Ou seja, aquelas crianças ou aqueles adolescentes que leem 20 linhas de um texto ou leem um texto de 2 ou 3 páginas e ao final, quando nós perguntamos, e aí, o que aconteceu? A criança responde, nada. Ela simplesmente não carregou as ideias do início do texto para o meio dele e não chegou ao final com as ideias de todo o percurso. Então, o que acontece neste caso para a criança ter dificuldade de compreensão da leitura? Primeiro, é importante lembrar que existe uma técnica que é quase que universal para trabalhar a compreensão da leitura nas crianças, que é o que nós chamamos de linguagem pictórica. A linguagem pictórica são os desenhos, e os desenhos eles são mais fáceis de serem compreendidos e decodificados pelo cérebro. Então o lobo occipital vê primeiro a imagem antes de fazer o o tridimensional, vê o contorno. Então uma criança que está num processo de alfabetização, num processo de construção da escrita, ela precisa fazer associações. Lembrando que a aprendizagem se dá por associação, por interação, por acomodação, por convivência social. Então, não podemos jogar fora a necessidade de, no processo educativo de formação para a compreensão da leitura, fazer o trabalho com desenho. Isso vale tanto para a literatura, quanto para um texto de ciência, quanto para um texto de matemática. Exemplo, se eu estou lá numa turma de primeiro ano, se eu estou numa turma de segundo ano, se eu estou no último ano de educação infantil e eu dou um problema para a criança do tipo, uma vez um ônibus saiu de um terminal com 10 passageiros. No primeiro ponto ou na primeira parada, desceram 3 passageiros. No segundo ponto ou na segunda parada, desceram 2 passageiros. Porém, na terceira e última parada, subiram 5 passageiros. Chegando o ônibus na estação central, com quantos passageiros, por favor? Isso é um texto. E para a criança entender este texto, que embora seja de matemática, ela pode se utilizar do que nós chamamos de linguagem pictórica. Veja como que isso é interessante. Para resolver este problema, a criança teria que fazer, em tese, 4 operações diferentes, ou pelo menos 4 cálculos distintos. No entanto, se ela precisa chegar a uma resposta e o desenho vai ajudá-la, por que não? E é aí que nós chegamos, então, à primeira metodologia para a compreensão da leitura, o uso da linguagem pictórica do desenho para a compreensão. Então a criança vai lá e desenha um ônibus e dentro dele ela desenha 10 homenzinhos, 10 passageiros. E aí o texto continua. Na primeira parada descem 3 passageiros. A criança vai lá, risca um passageiro, risca o segundo, risca o terceiro. Então ela já entendeu que naquele trecho de leitura tinha 10 passageiros, desceram 3. Com quantos ela tem agora dentro do ônibus? Com quantos ela tem que lidar? Então ela conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aí ela já pode fazer outras associações com números, que é a linguagem gráfica. Bota lá o número 10, menos 3 que desceram, quantos ficaram, ela conta e ela vai chegar ao número 7. Se o professor ou a professora querem associar outra linguagem, mais extraordinário ainda. Pode trabalhar com um material dourado, que nós temos a base 10, então para cada 10 eu tenho 10 unidades e forma uma barrinha com 10 completa. Então a criança vai lá de unidade em unidade, representa 10 passageiros, tiram 3, sobra o mesmo 7. Continua o professor fazendo a leitura como leitor da criança, ou a própria criança fazendo a leitura e continua fazendo a representação. Tem 7 passageiros, porém mais uma parada, descem mais 2 passageiros. Quantos ficaram no ônibus agora? A criança vai lá, risca mais 1
e risca mais um. Então, do lado ela vai colocar o numeral 2, né, em arábico, o algarismo que ela quiser, pode pôr em material concreto, do material dourado 1, 2 quadradinhos, e ela então vai contar quantos sobraram no ônibus. Está fazendo desenho, representação e compreendendo a resolução daquele texto, ou compreendendo ou entendendo a trama daquela tessitura. Na sequência, o ônibus faz a terceira parada, só que neste momento sobem 5 passageiros. Se sobraram, se ela tem 5 dentro do ônibus, no desenho dela, e lá na placa de pare ou no ponto de ônibus tem 5 e vai entrar dentro, ela risca o primeiro do ponto da parada, desenha dentro do ônibus e assim sucessivamente. Quando ela contar, ela vai chegar à mesma base 10, a quantidade 10, ao numeral 10, e ela pode então voltar fazendo a leitura do texto e observando no esquema pictórico de desenho como é que ela chegou àquela conclusão. E aí sim ela pode fazer 4 operações diferentes ou 4 continhas, porque ela está entrando na compreensão da leitura utilizando de associações de outras linguagens que são mais próprias. Então, esta é uma prática muito importante que vale para matemática, mas se eu também tiver que trabalhar com outro texto como ciências, funciona da mesma maneira. Imagine vocês se uma criança de 5, 6, 7 anos precisa entender o ciclo da água. Então ela tem um texto que vai dizer sobre evaporação, sobre condensação e todos os conceitos que envolvem o ciclo da água. Mas ela pode transformar isso tudo em desenho. Ela pode então desenhar um rio que pela ação do sol sobe aquele vapor, o vapor condensa lá em cima, forma as nuvens vão deixar cair por gravidade as gotinhas para a terra de volta. Então, todo aquele texto pode ser transformado numa linguagem pictórica e, portanto, facilita a compreensão. E no caso de texto literário, mais simples ainda. Se eu pego uma história como Os Três Porquinhos, basta a criança ir fazendo as casinhas à medida que o texto vai alongando, quais porquinhos moram em cada casinha, e a partir daí ele vai colocando casinha, personagem e ação, pode ler o texto quantas vezes quiser, vai comparando com o desenho e, portanto, ele vai percebendo que para o resto da vida dele, para ele compreender a leitura, ele terá que criar uma imagem mental. Essa imagem mental vai, embora não acompanhe mais o papel, mas vai acompanhar a formação dele para a vida inteira. É isso que faz uma criança não perder a introdução, nem o desenvolvimento e nem a conclusão de qualquer tipo de texto, seja ele de qual disciplina for. Então, fazendo isso, nós também precisamos lembrar que existe uma técnica muito pedagógica para a criança trabalhar a compreensão da leitura, que é o que nós chamamos de vocabulário. Portanto, eu tenho lá um texto para a criança ler, como esse exemplo que eu dei dos Três Porquinhos, coloco lá em cima da folha do caderno Os Três Porquinhos e vou colocar todas as letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, até o final, 26 letras do alfabeto. À medida que a criança vai lendo a história, ou à medida que a criança vai ouvindo de um contador aquela história, ela vai então associando cada palavra da história, seja uma personagem, uma ação, um evento, um acontecimento, a uma letra do alfabeto. E, portanto, ela vai construir uma listagem. Quando o professor ou o pai ou qualquer pessoa que é o leitor da criança, que estiver ajudando ela na compreensão da leitura, fizer 2 ou 3 vezes a leitura e ela tiver preenchido todo o vocabulário ou o maior número de palavras possíveis daquele vocabulário, então nós tiramos a história de ação, voltamos para a criança e dizemos a ela: agora, de posse do vocabulário que você fez com A, com B, com C, com D, retirado a partir do texto, reconte para mim a história. Então ela terá que usar a imagem mental da história que ela ouviu ou que ela leu e todos os vocabulários, todos os vocábulos que aparecem naquele vocabulário em ordem alfabética, e ela terá que recontar aquela história e, portanto, reconstruir ao modo dela ou da forma dela. Isso faz com que a criança também supere a dificuldade de compreensão da leitura. Fora isso, nós precisamos lembrar que leitura também é hábito, e hábito surge a partir de treinamento. Portanto, não
posso imaginar que vou fazer isso que eu acabei de dizer uma vez por semana, uma vez ao mês ou uma vez ao longo do bimestre e que a criança vai ter uma ótima competência, uma ótima habilidade leitora. Não, pelo contrário, isso é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura e é diariamente, com pequenos textos, às vezes fragmentos, às vezes uma poesia, às vezes uma música, um trecho de filme, mas que eu posso transformar em imagem, eu posso transformar em vocabulário. E como eu sempre digo, educar é sempre um ato de persistir com delicadeza.